Bem-vindo mais uma vez, hoje com um convidado, amigo especial, Stefan Cunha Uivari, aqui na nossa fábrica de mentes inquietas, para a gente trazer mais algumas inquietudes atuais, modernas, né? Se bem que o assunto epidemias, que é o nosso foco principal hoje, acompanha a humanidade desde o começo, né? É verdade. Nós somos vítimas, não somos vítimas, né? Nós somos a escolha do momento, né? Das outras espécies aí que estão em volta da gente. E esse assunto que parece complicadíssimo, cheio de histórias, tem tudo isso, mas tem uma lógica que o Stefan vai mostrar um pouco para a gente, e mostrou no livro dele, e vale a pena ver o livro. E na realidade ele fala um pouquinho da história dele mesmo, né? Que ele é formado aqui na Unifesp, né? Isso. Antiga Escola Paulista de Medicina. Já tinha mudado para a Unifesp, né? Quando você entrou? Não tinha. Me formei em 1988. Naquela época ainda era Escola Paulista de Medicina. Depois é que virou a universidade. Universidade Federal de São Paulo, com vantagens e desvantagens, né? Administrativas de toda a ordem, mas isso não nos interessa muito. Fez pós-graduação lá e é infectologista dos mais principais no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Continua o Hospital Alemão Oswaldo Cruz? Continua. Porque de vez em quando eles querem mudar o nome, né? Não, mas continua. Acho que o nome não dá para mudar. Pode mudar o logotipo, tudo, mas o nome é o nome, né? É que eu vi em algum lugar, Oswaldo Cruz, Hospital Alemão, invertendo. Alguma placa lá em torno do hospital. E além de grande infectologista, ele tem um viés de historiador quase, né? Quando conhece as epidemias que assolaram a espécie humana você vai até a última glaciação, né? Até os 20 mil anos. Na verdade eu começo quando... Obrigado em primeiro lugar ao convite de vir aqui, né? Mas eu começo, basicamente a gente começa na Grécia Antiga, né? Que a gente tem mais registro, mais dados, então aí que a gente começa o estudo, né? Das doenças infecciosas. E você falou uma coisa interessante, né? Que é as doenças infecciosas assolando a humanidade em todo o período. Mas, assim, na verdade, o homem sempre teve por trás do aparecimento de alguma epidemia. Então, quer seja por um fator social, político, econômico, sempre o homem teve por trás. É impressionante. A gente tem vários exemplos desde a antiguidade, e se a gente pegar os exemplos mais recentes, vamos supor, então, começando pela Covid-19, o que acontece com a Covid-19? A Covid-19 é um vírus mutante, um coronavírus, que a gente sabe que quem alberga são os morcegos. Então a gente invade o meio ambiente para fazer a caça de animais silvestres, que não era para a gente invadir nenhum meio ambiente para fazer as caças, tanto que a OMS até alerta para não entrar em contato com animais silvestres, né? E aí a gente traz para próximo de si um vírus mutante, que dá esse caos todo, entendeu? Isso já tinha acontecido em 2003, naquela famosa pneumonia asiática, que também era um coronavírus. Naquela época, o que a gente fazia? A culinária chinesa, ela adorava um gato selvagem, um gato, o civeta. Esse gato vivia isolado dentro das matas. O que eles faziam? Eles entraram nas matas, caçavam esses gatos, lotavam as carrocerias de caminhão com esses gatos. Então, quer dizer, eram gatos isolados que agora estavam aglomerados. E um desses gatos, ou alguns, foram infectados por aquele coronavírus de 2003. E o que acabou acontecendo? Ele acabou se disseminando. Esses gatos passaram para o interior de Guangdong, para os cozinheiros, que eram quem entrava em contato com os gatos, né, vivos, para destrinchar. E aí a gente começou a ter a pandemia de 2003. A gente tem esse outro exemplo agora do H5N1, né, do influenza. Poxa,
a gente está aumentando a população do planeta. A gente foi para 8 bilhões a população. Com isso, a gente tem uma criação monstruosa de porcos, de aves, de galinhas, onde se transita esse vírus. Até que apareceu um vírus com uma combinação que é o H5N1, entendeu? E ele foi se espalhando pelas aves migratórias. Então, hoje em dia, no século XXI, essas últimas epidemias que a gente tem visto, nitidamente são epidemias de animais silvestres que a gente acaba entrando em contato, não tem como. Ou a população cresce, você invade as matas, ou você mesmo amplia a criação de animais. Então não tem como. Está nítido que esse é o momento atual. No passado, não. No passado teve outros momentos econômicos, de sociais, da qualidade ou da característica da vida urbana medieval. Então tiveram outros motivos, né? Mas se a gente enfocar um principal hoje, seria esse. E você falou o H5N1 é respiratório, o coronavírus é respiratório, então o padrão recente é esse, porque lá a peste negra era o vírus que comprometia os ratos. Os ratos, né? As pulgas, os ratos. Sim, se a gente for fazer um paralelo, por exemplo, a peste negra, o problema principal era da sociedade, das condições de vida, né? Então você tinha uma quantidade grande de ratos que conviviam com o ser humano naquelas cidades que eram as cidades medievais, com lixo aberto, lixo orgânico aberto, que era um criadouro de ratos. E quando apareceu a peste, na época que ela apareceu, os ratos morriam. Só que o que se acreditava é que aquele grande mal que era emanado do solo e inalado pelas pessoas também era inalado pelos ratos, e eles morriam. Então não se fazia a conexão que eles estavam com as pulgas contaminadas, entendeu? Uhum. E na verdade, assim, a gente tem vários tipos de vírus aparecendo e causando problemas, só que qual que chama a atenção? É o respiratório, porque o respiratório passa de pessoa para pessoa, e aí a gente se transforma numa epidemia. Então, por isso que eles chamam mais a atenção, entendeu? Que são os fortes candidatos a se transformarem numa pandemia. A gripe espanhola, né? A gripe espanhola, exatamente. Também é respiratória. E o interessante é esse paralelo que a gente faz com o comportamento humano, porque o comportamento humano não muda. Toda vez que o homem vê a possibilidade da morte próxima à sua casa ou à sua família, o comportamento é o mesmo. Então, a gripe espanhola, como você falou, a gente tem 1 século de diferença. Então, olha como era a gripe espanhola naquela época. Quando ela começou a circular lá na Europa, ainda tinham falsas explicações. Acreditava-se que foi durante a Primeira Guerra Mundial, que você tinha esburacado o solo com os bombardeios e, com isso, liberou gases venenosos. A gente teve diversas teorias do coronavírus, que ele apareceu em laboratório, que foi uma guerra bacteriológica, manipulação e assim por diante. Na época daqui do Brasil, eles tinham fechado as fronteiras e Ilha Grande ia ser a grande quarentena. Para se chegasse alguma embarcação com doente, ia ficar em quarentena lá. Só que era um vírus respiratório, ele passava de pessoa para pessoa e muitas vezes a pessoa tinha pouco sintoma ou passava um dia antes dos sintomas aparecerem. Então o vírus já estava circulando e a gente nem sabia. Que foi a mesma coisa aqui com o coronavírus. Olha, vamos começar agora a ficar de olho nos que vem. E ele já estava circulando. Quando apareceu a Ômicron, fecharam a fronteira lá na África do Sul, na Namíbia, em Moçambique, e a Ômicron já estava circulando na Europa há muito tempo, entendeu? Na gripe espanhola, achava-se que era uma doença leve, que tinha muito exagero. Então falavam que era mais um limpa-velho, porque limpa-velho naquela época porque causava mortalidade nos idosos. Aqui não, aqui a gente achou que era uma gripezinha, que não tinha tanto problema. Então a gente resolveu com caipirinha, né? Resolvia com caipirinha, exatamente. Então, naquela época, o que acreditava? Se você fumasse um tabaco, o ar quente matava o vírus. Se você tomasse pinga, o álcool matava o vírus. O alho, o limão, que era ácido. Então, acabaram essas mercadorias nas mercearias.
Hoje em dia, o que acabou? A cloroquina. Então, a cloroquina acabou, teve um problema, teve que voltar a ter produção por causa das pessoas que tomavam. Então, assim, a história se repete, né? O comportamento humano é muito parecido sempre. O exemplo da gripe espanhola... É segurança, né? Também é segurança do povo, que não sabia de onde veio, o medo que foi colocado politicamente também. Sim. Né? Não só na política, mas em todos os lugares, o quanto que as pessoas... Eu acho que a pandemia, para mim, ela se tornou um assustador do mundo, né? Sim. Um tipo de tentar controlar, mas um assustador, porque assustou. Fotografias que passava, que mostrava de pessoas somente da Itália, da China. Então, quer dizer, aquilo tudo foi criando na população um medo muito grande, né? Sim, porque a população viu a morte na porta da casa dela. A morte perto da porta da casa dela. Mas que, na verdade, é igualzinho à gripe espanhola. Os boatos que surgiam, eles eram acolhidos. Aqui em São Paulo, falava, olha, no Rio de Janeiro, as pessoas estão no meio da rua mortas, passa a carroça para pegar catavelho, principalmente foi catavelho. E o pessoal acreditava. Boatos falsos do que tinha ocasionado isso. E o principal era a solução. Aí você abre as portas para aparecerem aquelas pessoas que prometem as falsas soluções, entendeu? Que tinha, nos Estados Unidos principalmente, teve uma série de xaropes e de elixires que eram contra a influenza, que as pessoas aproveitaram e venderam bastante, né? Porque a população desesperada ia atrás disso. Tem uma foto na gripe espanhola, nos Estados Unidos, que lá eles obrigaram as pessoas a usar máscara, sem nem ter visto ou visualizado o vírus, mas se sabia que era um micro-organismo. Tem uma foto de uma pessoa que não tá que o motorista não está deixando entrar no bonde, porque ela não está usando máscara. Entendeu? Tem jogos de beisebol em que foram suspensos, igual em todo mundo, e aí eles retomam as atividades com uma arquibancada com menos pessoas e todo mundo obrigando máscaras. Então, quer dizer, se você pega a história da gripe espanhola, é a nossa história. Em termos de mortalidade, né, falando detalhe, né, a gripe espanhola tem uma mortalidade final maior, estimada, né, porque não tem o número, né, estimada maior do que foi do Covid, né, alguns pontos percentuais a mais. A diferença foi a infraestrutura da saúde, da tecnologia da saúde, ou é o vírus que era menos mortal? Não, em parte foi a infraestrutura, porque na verdade assim, o que estima-se é, por exemplo, as duas cidades que mais foram cometidas no Brasil foi São Paulo e Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro morreu mais ou menos 1,4% da população, que é uma coisa monstruosa. São Paulo foi 0,8%, 0,9%. Só que o grande problema é que a gripe, ela era logicamente mais letal, porque ela tinha vindo direto das aves. Não tinha sido uma mistura genética entre um vírus das aves e um vírus humano. Então era um vírus completamente novo. Só que o grande problema é que ela diminuía a defesa e aí aparecia a pneumonia bacteriana, numa época que a gente não tinha o antibiótico, entendeu? Tanto que existe uma bactéria que se chama Haemophilus influenza. E esse Haemophilus influenza é uma bactéria. Só que por que ela recebe esse nome da espécie de influenza? Porque quando eles isolaram, eles achavam que era o causador da influenza, da gripe. E, na verdade, não era. Por isso que ela recebe esse nome. E o influenza, ele vem do italiano, porque os italianos acreditavam que a gripe, ela vinha daqueles gases venenosos que a pessoa inalava e ficava doente. E quando que esses gases vinham venenosos? No inverno, que é a época da gripe. Então, aqueles gases que vinham, aqueles ventos, traziam gases venenosos e causavam a doença. Então, era uma doença que sofria a influência dos ventos. Então, eles começaram a chamar de influenza, entendeu? Mas a gripe espanhola, ela veio direto das aves. Então, na verdade, era um vírus completamente novo.
E como que a gente sabe isso? Porque conforme avança a ciência, você também avança o conhecimento do passado. Então, o que os pesquisadores fizeram? Isso já faz uns 15 anos. Eles acabaram pegando 2 pulmões que estavam guardados nos Estados Unidos, de soldados da Primeira Guerra Mundial, que morreram de gripe. Eles pegaram 2 londrinos que o pulmão estava guardado, e eles foram até o hemisfério, até o Polo Ártico, entraram em contato com uma comunidade de esquimó, que são os inuits, né? E eles autorizaram eles exumarem um corpo que estava enterrado na terra fria, e o pulmão estava preservado. E aí eles buscaram material genético e encontraram. Então, quem causou a gripe espanhola foi um H1N1, que veio diretamente das aves. Ele não era um vírus semelhante a nenhum vírus que circula no homem. Então a gente vai tendo conhecimento. O pior é que você só vai descobrir realmente depois de passar alguns anos, né? Principalmente o Covid também, né? Até hoje. Sabe-se muito hoje, mas mesmo assim, daqui a um tempo vai conseguir descobrir tudo o que aconteceu, né? Exatamente. E acho que surge o Covid de uma tal forma que eu acho que a população realmente ficou mais assustada, né? Sim, ficou mais assustada. E eu acho que a população ficou mais assustada porque agora a gente teve uma epidemia na era digital. Então, os WhatsApps circulavam para 1 milhão de pessoas em meia hora, numa rede. A televisão também, que mostrava aquelas covas todas lá abertas, que estava esperando um monte de gente. Eu acho que isso deu pânico. Mas o que a gente recebia de WhatsApp que circulava, que mandava para um grupo de 200 pessoas, uma dessas pessoas já mandava para um outro que ela pertencia a 200, e aí um rastilho de pólvora, todo mundo falava, olha, tá vendo aqui, ó, esse vírus agora, ele tá não sei o quê. E aí era um pânico geral. E sem saber como que era, da onde veio, como se tratar, né? Porque ninguém estava preparado para isso. Exatamente. Foi pegando assim, foi em escadinha, né? Foi todo mundo, né? Sim, a gente teve que ir conduzindo o vírus e aprendendo ao mesmo tempo, né? Mas quem que ia imaginar que um vírus causasse uma quantidade grande de fenômenos trombóticos, entendeu? Com tromboses, e ninguém imaginava isso. Aí começou a descobrir que precisava dar um anticoagulante para os pacientes. Então a gente foi tendo que descobrir. Mas o que mais chama a atenção e o mais triste dessa história toda foi a quantidade de pessoas oportunistas que se aproveitaram dessa epidemia, dessa pandemia. Eles se aproveitaram do pânico das pessoas e aí eles aproveitaram para vender os seus produtos, as suas informações, os seus canais e assim por diante, os seus protocolos. Quem somos nós para criar protocolo? Eu tenho o meu protocolo Stefan, eu faço isso. Imagina, quem sou eu para criar um protocolo numa época que a gente tem a medicina baseada em evidência, que o mundo todo está fazendo estudo, entendeu? Então isso foi o mais triste. Em críticas eras, né? Sei lá, século XIX, cada um podia ter seu protocolo. Sim, né? Exatamente. Porque o conhecimento estava pouco avançado. Exatamente. Já tinha bastante, mas estava pouco avançado, né? Sim. Tanto que na gripe espanhola, o que saía nos jornais brasileiros era a orientação dos grandes médicos renomados da época. O doutor fulano de tal recomenda para os pacientes isso. E era aceito, porque na verdade era um médico conceituado. Hoje em dia a gente está numa outra era. É medicina baseada em evidência. Não tem sentido eu montar um protocolo. De qualquer forma, é até mais simples, né? Mas parece que a sociedade, querendo fazer um pouco de crítica, né? Ela ainda está multiforme, né? Ela não tem essa questão de confiar em um protocolo, uma instituição. Ela ficou um pouco difusa a qualidade da informação, né? Sim, sem dúvida. Agora, e pior é que quando surge o pânico e o medo, aí a pessoa se agarra a qualquer esperança que tem ali, a qualquer pessoa que ofereça qualquer esperança. Eu lembro no começo da pandemia, desculpa te cortar, que eu lembro no começo da pandemia, na época da peste negra, as pessoas, e da lepra também, né? As pessoas rechaçavam as pessoas infectadas, porque eles achavam que eles estavam emanando gases venenosos, né? Então, eles eram expulsos da comunidade, ou as casas com doenças eram marcadas e tal. E depois posto fogo, né? E depois posto fogo. Poxa, não é que no começo da Covid a gente tem uma notícia
notícia que uma apresentadora de televisão foi passar uma temporada no seu condomínio no interior, e aí descobrindo que ela estava com Covid, não queriam que ela ficasse lá. Então, quer dizer, pois isso é uma mentalidade gerada pelo pânico. O fato de trabalhar no hospital, quantas vezes eu não pude entrar na casa da minha sobrinha, porque ela tinha tanto medo e não deixava nem que ela estava no interior, nem para ir no banheiro. Exatamente. Sabe, fui buscar minha irmã, não podia mais entrar, não podia, sabe? O comportamento humano é o mesmo. E na próxima pandemia vai ser igual, vai ser a mesma coisa, não vai mudar. Acaba se tornando de uma tal forma que a pessoa não consegue raciocinar que, né, não é tudo isso, calma, vamos lá. O bom senso, bom senso, vamos esperar, né? Não teve bom senso. É verdade. E acho que isso, aproveitando, as pessoas começaram a fazer e desfazer tudo aquilo que iriam vender ou conseguir ganhar vantagem ou fazer alguma coisa, tanto a nível tanto político como não. Sim. Aí foi uma briga que deixava a gente irritada, né? O comportamento humano é complicado, né? Eu não sou especialista do comportamento humano, né? Mas o comportamento humano, no começo da pandemia, eu estava lá no hospital, quando começou a ter o lockdown e tudo aquilo, a economia ia reduzir. Poxa, eu vi 2 profissionais da saúde conversando ali, que um estava querendo comprar um carro, o outro não sei o quê, e aí o marido desse um falou, não, espera um pouquinho, que daqui a pouco vai ter muita gente enforcada e vai vender o carro mais barato. Olha o comportamento de uma pessoa. Entendeu? Então, assim, a mentalidade. Cruel, né? Mas a mentalidade do ser humano é essa. Vai ter bastante gente enforcada e vai estar desesperada vendendo o carro mais barato. Esse é um nível de querer. Teve uma funcionária do hospital, a enfermeira lá do ambulatório, quando ela chegou na casa dela, só para ela trabalhar no hospital, estavam lavando a casa dela desde o telhado, com banheiro e com coisa, dando banho na casa para não pegar. Medida inócua, né? Mas a maior parte foram vírus, né? Exceto a lepra, a tuberculose e a sífilis, né? Quase todas as outras epidemias ou pandemias foram de vírus, né? E não houve uma motivação de trabalhar melhor a terapêutica contra o vírus, porque a gente não tem muitas armas, né? Nos últimos 15, 20 anos, a gente começou a avançar bastante nessas pesquisas, né, dos antivirais. Isso principalmente por causa do aparecimento do HIV, né? Sim. A gente não dava muita importância para os vírus, e na verdade os vírus foram descobertos só quando apareceu o microscópio eletrônico. Então, somente na década de 1930 que a gente pôde começar a tomar conhecimento dos vírus. E até então a gente não dava tanta importância porque a gente sempre achava que era uma doença autolimitada, ou senão uma doença inócua. Quando apareceu a AIDS, aí sim a gente viu que poderia ser uma doença muito mais agressiva, e tanto que aí a gente começou a fazer pesquisa. Não só a fazer mais pesquisa de tratamento, mas quando você lança uma droga, e essa droga lançada no mercado, ela tem que passar por todos os estágios de aprovação. As drogas que tiveram maior recorde desses estágios e lançaram num curto espaço de tempo foram as drogas para o HIV, por causa da importância que estava sendo dada. E realmente, o HIV foi uma coisa monstruosa. Eu lembro, logo que eu me formei, a gente atendia tudo jovem. Era tudo paciente de 20, 30 anos, jovem. E aí você tratava. Naquela época a gente não tinha recurso para saber se a carga viral estava positiva ou não, então a gente achava que estava tratando, mas na verdade não estava, porque não zerava o vírus. Então foi uma coisa absurda. E no começo eu lembro que era 90% de mortalidade em um ano, né? Mas tudo jovem, sabe? Nossa, eu lembro perfeitamente dessa época, tanto que a gente tem todos os nossos artistas, atores, cantores indo embora cedo, né? Eu praticamente atendi um paciente logo no primeiro começo, em 82. Já estava no hospital, foi o primeiro paciente que eu atendi de AIDS no hospital. Foi assustador. Ninguém sabia nada também, a mesma coisa. Ninguém sabia nada. E mesmo se soubesse, não tinha tratamento, porque só apareceu a ZT. Não sabia como pegava, se pegava, tanto é que falaram que eu ia durar só 12 anos, que já ia morrer.
Exatamente, a gente teve uma coisa um pouquinho similar, né? O pânico não foi tão grande porque você não pegava próximo, que nem um vírus respiratório, mas mesmo assim era aquele negócio de dar a mão, examinar. Dar um beijo no rosto. Então teve um pouquinho de pânico. Qualquer coisinha, chegasse perto, né? Exatamente. Aí era um assustador, né? Aí fazendo óculos, fazendo óculos para os cirurgiões, né? Óculos por causa do sangue que vai fazer. Nossa, foi assim, eu vi isso daí. E é impressionante também como você vê esse paralelismo que a gente faz, né? Por exemplo, no final do século XV, em 1494, foi quando começaram a aparecer os casos da sífilis na Europa. Então era nítido. Eles começaram nas cidades litorâneas, nos portos, né? Que eram os marinheiros que transmitiam para as garotas de programa lá dos portos e elas transmitiam para os outros. Então, naquela época, já ficava nítido que a pessoa tinha doença e ela não podia esconder, porque a doença causava lesões na pele. Então, eles fizeram essa correlação, que a pessoa que tinha sífilis é porque tinha tido uma relação sexual num prostíbulo. E isso era era um pecado isso. Então, ninguém queria ter o nome da doença. Então, os espanhóis chamavam de doença napolitana, os napolitanos doença francesa, os franceses de doença dos espanhóis, né? Que era o tabu, que é a mesma coisa da história da AIDS. Ninguém queria falar que fulano tinha, porque isso era igual ao homossexualismo masculino, isso era pecado. A igreja mesmo lançou que era um castigo de Deus por causa da imoralidade. Lógico que não foi a igreja toda, mas foi uma parte da igreja. Então, é a mesma história do preconceito, entendeu? Naquela época, no mundo cristão europeu, não podia ter uma relação... Quer dizer, casamento. Não podia não, era assim, era contra os dogmas ter uma relação fora do casamento, mas na prática existia. Mas a sífilis também tinha uma alta mortalidade no começo, né? Tinha uma alta mortalidade no começo. Isso, na verdade, é um mistério pra gente, porque assim, os dados que aparecem, quando ela apareceu na Europa, é que ela causava algumas lesões de pele, e essas lesões de pele, elas ulceravam, formavam feridas. Com o decorrer do tempo, essas lesões começavam a causar umas pápulas. Eram lesões eritêmatas papulosas. Então a gente não sabe se você teve, se ocorreu uma mutação da bactéria diminuindo a agressividade ou não. Então tem-se uma dúvida dessa, porque eram muito agressivas as lesões de pele, causavam feridas. Hoje em dia não, hoje em dia você... Quase não tem, né? Quase não tem. Isso é uma outra coisa importante, porque no século XIX era exatamente isso, eram as lesões importantes. Hoje, você vê um paciente, parece que ele tem uma alergia, porque ele tem uma lesão bem frustra, leve, que passa, parece um quadro alérgico. Então, como a gente tem pouco estudo, porque é difícil estudar a sífilis, né, por causa de ser um espiroqueta. Uhum. Tanto que o que eles fizeram, eles foram, os pesquisadores na década do ano 2000, eles foram lá no interior da Guiânia, pegaram uma população indígena que estava praticamente isolada, eles conseguiram pegar umas lesões cutâneas e aí eles acharam, pelo material genético, que foi um precursor da sífilis. Então, por isso que a gente acredita que ela se originou no continente americano. E isso bate dela ter aparecido em 1494 na Europa, que foi quando Cristóvão Colombo retornou da América. Então, provavelmente, ela foi introduzida mesmo naquela época. Porque naquela época foi um caos, o número de casos era muito grande. O Erasmo de Roterdã até chegou a falar que era a nova peste que estava aparecendo, que ia dizimar a população. É interessante, né? Sempre tem, né, um aparecimento, né? Mas como que é esse aparecimento, né? Porque você falou da Covid, então hoje está se sabendo que também veio da parte das aves. A Covid-19? Não, o que a gente sabe é assim, quando apareceu aquela pneumonia asiática em 2003, ocorreram duas coisas. Em primeiro lugar, a China tinha acabado de entrar na Organização Mundial do Comércio. Então, naquela época, ela realmente omitiu o aparecimento e a circulação de uma epidemia. Tanto que a gente demorou bastante tempo e a gente só descobriu por um médico lá em Hanoi, no Vietnã, que lá ele detectou e alertou a Organização Mundial da Saúde quando estava saindo. Ela foi duramente criticada.
E hoje em dia não acontece mais isso. Ela não omitiu nenhuma Covid-19 para a gente. A outra coisa importante foi que naquela época, aquele coronavírus de 2003, ele causava uma mortalidade grande. Eram 10% das pessoas que pegavam morriam. Então era uma coisa assustadora. Só que qual foi a nossa sorte? É que a pessoa transmitia o vírus no final da primeira semana de doença. Então, deu tempo de eu diagnosticar a infecção nele, que está 2, 3 dias doente, eu isolar, porque ele ainda não está transmitindo tanto, ele vai vir a transmitir no final da primeira semana. Então, a gente conseguiu cortar a epidemia. Chegaram a ter 10 mil casos, praticamente, entendeu? Só que o medo foi tão grande que começou a ter pesquisa no mundo todo e principalmente na China. Então, até hoje, a gente já descobriu mais de 4 mil tipos de coronavírus nos morcegos pelo planeta. Então, a gente sabe que eles albergam coronavírus e eles são os fornecedores, provavelmente para algum animal intermediário que entra em contato com o homem, entendeu? E aí que os países asiáticos, a Coreia, Singapura, a China, eles começaram a se preparar para o aparecimento de uma outra epidemia dessa. Por isso que a gente falou que é uma outra coisa, né? Todo mundo no Ocidente falava, não, a China está omitindo seus dados. Como que a China pode ter 80 mil casos numa população de mais de 1 bilhão de habitantes? Não, ela não estava omitindo. Só que ela fez um plano de contingência muito bem feito. Ela lançava a todo momento 4 mil exames por hora. Enquanto que aqui a gente estava empilhando o exame da Covid no Hospital das Clínicas, lá no Instituto de Medicina Tropical, esperando para fazer, lá na China eles já tinham toda a infraestrutura para fazer 4 mil exames por hora. Então eles já detectavam e já isolavam, entendeu? Eles tinham um plano de lockdown. Só que era um lockdown em que tinha a população de voluntários que iam fornecer alimento para os idosos, para eles não saírem de casa. Era um plano de lockdown que ia fornecer dinheiro para aquelas empresas fechadas. Então, realmente funcionou muito bem. Interessante, né? Mas para a gente do Ocidente, quando eu falo do Ocidente, é Europa também tudo. Como a gente não tinha esse preparo, era muito mais fácil que o governo chinês omitiu, estava enganando, que lá estava muito pior. Não estava, eles fizeram um plano muito bem. E outra coisa, tinha uma centralização do governo. O que o governo falava, vai ter um lockdown, vai ter isso, vai ter... Era obedecido. Era obedecido. E aqui se desconfiava. E a população oriental tem um respeito muito maior pelos idosos, entendeu? Então é assim, né? Vamos fazer lockdown? Vamos fazer lockdown. Não vamos sair, não vamos se encontrar, não vamos não sei o quê, porque tem os idosos, tem isso. Tanto que tiveram os voluntários que faziam o supermercado para os idosos não saírem de casa. Foi exemplar a conduta a China, sim, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, acho, era para a doença ter se alastrado assustadoramente. Mas não, eles conseguiram controlar. A educação. Já estava tão previsto, né? Quer dizer, a gente acha, né? Estava tão previsto, teve um filme, Contágio, não sei se você chegou a ver. O Contágio, eu cheguei a ver. Que é dessa época, né? Sim, foi logo depois, isso mesmo. Deve ser 2015, 2017, por aí, nem me lembro exatamente. Agora, o filme vai além, né? Leva para uma catástrofe social que eu já tinha assistido o filme, né? Quando começou o Covid, falei, se chega até nesse ponto, nós estamos perdidos, né? Sim, como espécie, né? É verdade. Mas felizmente não chegou até lá. Não, e o filme foi muito... Eu lembro desse filme, que ele foi muito bem feito, esse filme, porque na verdade era exatamente isso, era um morcego e a gente começou a descobrir cada vez mais... Porco, o cozinheiro... A gente descobriu cada vez mais que os morcegos são fornecedores de diversos tipos de vírus, que a gente não imaginava, né? E o que se acredita é que eles são mamíferos, então pela temperatura deles favorece o convívio com vírus, né? E aí esse filme foi interessante porque ele foi baseado na maneira com que saiu do morcego na pandemia de coronavírus de 2003, junto com o Nipah vírus, que também é um vírus que está se alastrando pela região da
da península da Índia e naqueles países do lado, na Malásia, Indonésia. Burma, Indonésia é pouquinho só, Indonésia é mais aquele pedaço. E é um vírus que é exatamente isso, você aumenta a população, aumenta a criação de porcos, aí esse vírus do morcego, ele mastiga uma fruta que cai e os porcos se contaminam, e aí passam para os humanos. E a gente está, nos últimos anos, a gente está vendo que está expandindo o território do Nipah vírus, que é um vírus novo. Ele não vai passar de pessoa para pessoa, porque não é a característica respiratória dele, entendeu? Então, na verdade, não precisa ter um alarme. Só que a gente já teve comprovação de uma epidemia lá na Índia, em que uma pessoa que ficou esperando para fazer uma tomografia acabou passando para as pessoas que circulavam. Então, ele até pode ter uma capacidade de ser eliminado, entendeu? Apesar de não ser a característica dele. Tem vários vírus. E essa capacidade? Fala, bom, tem um vírus que fica circulando entre os mamíferos não humanos e, de repente, adquire uma capacidade de se instalar no ser humano também. Essa fazendo piada, né? Essa capacidade está numa prateleira que o vírus vai lá pegar e falar, agora tem essa capacidade e vou começar a infectar os humanos? Não, é que, na verdade... Na verdade, quanto maior o número de vezes que a gente entrar em contato com o vírus, a gente aumenta o risco de vírus mutantes começar a circular no homem. Entendeu? Uhum. Então, e isso daí, é o que eu falei, a gente está aumentando por causa do crescimento do planeta, do desmatamento. Por exemplo, o monkeypox, que hoje a gente chama de mpox, né? Ele ficava nos roedores, ele ficava principalmente em esquilos. Ficava lá no interior da Nigéria. De repente, em 2017, você começou a ter uma epidemia na Nigéria. Começaram a ter mais casos. O mundo se importou? Não, porque era um vírus que estava lá no interior da África, então não precisava dar problema nenhum. Só que aí esse mesmo vírus começou a aumentar a circulação e aí ele se alastrou. Aí sim, o mundo ficou preocupado com esse vírus, mas ele já estava circulando numa epidemia lá. Quando você vai estudar, você vê que a epidemia na Nigéria apareceu em alguns focos pela cidade. Não é que apareceu numa região, pela cidade não, pelo país. Quando você vai estudar, você vê que são os focos de desmatamento. Então, na verdade, você tem o desmatamento, os roedores começam a morar próximo das habitações e aí favorece esse vírus passar para os humanos. Então, o mpox, o monkeypox, tem vários exemplos da alteração do meio ambiente, da gente não encarar o planeta como uma cidade, então não existe mais os países. Já foi essa época. No mundo globalizado, o planeta é uma cidade e cada país é um bairro. Então, o que acontece lá no interior da Nigéria, ele vai repercutir com esse mundo globalizado. Como repercutiu? A gente teve 70 mil casos no mundo todo de monkeypox. A gente tinha, a cada 10 anos, a gente tinha 1.000 casos, 2.000 casos, que era naquela região, principalmente no Congo. Então, quer dizer, se a gente não começar a ajudar essas nações com infraestrutura e tudo mais... E a nossa também, né? E a nossa também. Tem a febre amarela, que tem uma história parecida, né? Sim. A febre amarela. A febre amarela é a mesma história. A febre amarela, o que está aparecendo agora, você consegue, nessa epidemia da febre amarela, você consegue traçar o trajeto do alastramento da doença. E ele bate muito com as áreas de desmatamento, em que os macacos eles vão migrando pela mata ciliar, que é o que restou para eles, e aí eles vão para outras regiões que sobraram, para aqueles bolsões de floresta. Então você faz esse estudo e você vê perfeitamente que ela foi se alastrando em parte por causa do desmatamento. Entendeu? Só que tudo isso a gente descobre depois. A gente não percebe que a gente está preparando o terreno disso lá atrás. A gente acaba percebendo depois, porque depois de estudos, né? Porque não tem estudos. Tem que estudar primeiro muito para poder chegar ao que aconteceu. Não como a Covid, que acharam que foi fabricada e produzida lá no laboratório. Na China.
E aí tem umas coisas interessantes, porque se você pega uma região, vamos supor, eu vou desmatar 50% dessa região. Se você faz um risco no meio, desmata metade e a outra não, isso é melhor do que você fazer um desmatamento fragmentado. Porque é por essa fragmentação que você aumenta a mobilização dos primatas, levando a febre amarela, e você aumenta a área de contato entre o humano e a floresta, entendeu? E isso foi visto nesses trabalhos que estão saindo agora, de por que a febre amarela foi se alastrando pelo Brasil. Imagina, na década de 90, quem toma vacina para febre amarela? Quem vai para a Amazônia. Hoje em dia, lá no Rio Grande do Sul, tem febre amarela, em Santa Catarina, o Brasil todo está com febre amarela. Coisa, né? Que coisa. Agora, né, tem um outro paralelo nos vegetais, né? O cacau, aqui do sul da Bahia, isso eu não sei, pode falar. A produção de cacau no sul da Bahia foi devastada na década de 90, fim de 80 até 2000, foi devastada. Nós éramos o principal exportador de cacau do mundo. Em um ano nós passamos a importar cacau para fazer o nosso chocolate. Então, eles passaram da produção de 700 mil toneladas por ano para 190. E por quê? Por causa da vassourinha de bruxa. A vassourinha de bruxa é como fica o cacauzeiro quando está instalado um vírus, né? Não é vírus, não. É fungo. É fungo. Olha, não sabia disso, que a gente teve isso na década de 80? Final de 80 até 2000. Não lembrava disso. E não recuperou. Nós somos a metade do que era antes. Agora. Não sabia. Estão usando outras espécies, fizeram... Nossa, eu nunca ouvi falar isso. Que coisa. E é um fungo que é nativo, vamos por assim, da Amazônia. Olha. E aí minha teoria, né? Provavelmente o fungo foi levado porque tem produção de cacau em algumas partes da Amazônia. Então, acho que deve ter tido uma contaminação. A contaminação. Olha que coisa. Acabou com a produção de cacau do Brasil? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Você sabe que no século XIX, a população da Irlanda, ela era uma população empobrecida, né? Porque a Inglaterra é que comandava lá, eram os barões das plantações que não moravam na Irlanda, moravam na Inglaterra. E eles fizeram um grande erro, que é depender basicamente da alimentação de batata. E aí que foi que um fungo que veio da América Latina para lá destruiu as plantações de batata. Então é super famoso na Irlanda, a grande fome das batatas. Tinham 9 milhões de pessoas, 3 milhões morreram, as outras 3 milhões tiveram que emigrar em busca de comida. Foi aí que teve a grande imigração dos irlandeses para a Inglaterra, para os Estados Unidos. E só ficou 3 milhões. Porque de uma hora para outra acabou o alimento da Irlanda, que era a base de batata. Olha, por causa de um fungo. Por causa de um fungo. Aqui pelo menos foi o cacau, a gente ficava sem chocolate só. Não, o mundo que ficou sem chocolate. O mundo ficou sem chocolate. Lá a gente ficou mais ou menos. Né? Lá eles ficaram sem comida. Mas nossa, também é famosíssima essa febre, essa fome das batatas na Irlanda. E teve também teve uma pandemia, mas pandemia só nos Estados Unidos, de coronavírus em porcos. Logo antes, né? Logo antes do Covid. E que deu muito conhecimento para entender um pouco melhor, né, o Covid-19. Desde 2015, a Organização Mundial da Saúde ela tem um braço que é um comitê que ele sempre se reúne de tempos em tempos para debater as principais doenças que podem emergir e que podem reemergir. Entre elas tem a dengue e tudo mais. E um dos debates de 2015 era exatamente esse. Era um provável novo coronavírus que podia aparecer a qualquer momento, entendeu? E esse comitê, ele é formado por médico, veterinário, agrônomo, geólogo, pessoa que age em saúde pública. Então, ele é multidisciplinar. Entendeu? Tem até geólogo para estudar exatamente as alterações geográficas dos animais, biólogo. E aí eles sempre alertam os prováveis riscos que a gente pode ter, entendeu? E qual é o nosso próximo risco?
Não, o próximo risco a gente não sabe. Eu acho que, assim, o que é muito temerário, lógico que o coronavírus a gente teve 2003, a gente teve o MERS no Oriente Médio, então o coronavírus ele é um grande candidato, sem dúvida, porque a gente descobriu. Gripe. A gente tem um monte de espécies de morcegos e uma quantidade monstruosa de coronavírus. Então esse é o grande risco. Mas eu acho que o risco maior é o influenza, porque na verdade a gente tem uma quantidade grande, e principalmente nessas criações mais precárias do Sudeste Asiático, uma criação muito grande de porcos misturados com aves, galinhas e misturados com humanos. Então a chance de você sofrer uma mistura e o aparecimento de um novo vírus influenza é muito grande. É por isso que tem que cada vez mais a vacina ela é modificada o tempo todo. Sim, para os humanos. Então eu acho que o grande medo é o aparecimento de um novo influenza. Nós vamos ter que ressuscitar o livro Small is Beautiful. Você leu, né? Não li. Não leu? Mas eu sei, fala do livro. Não, o livro interessante. Tem alguma coisa a ver com isso, né? Que é de um economista de origem alemã, mas vivendo na Inglaterra, Schumacher, né? Igual Schumacher. Eu não sei o nome, eu não vi, eu conheci, eu sei do livro. E a ideia do livro é assim, em síntese da síntese, não ter grandes culturas, né? Não ter desrespeito à ecologia local, né? E no título do livro é Small is Beautiful, e a gente tem que levar em consideração o ser humano, né? Então é um pouco budista também, assim, filosófico, sentido de respeitar a terra, respeitar a cultura e respeitar o ser humano que está ali, né? Porque a gente tem hoje grandíssimas culturas, como foi o cacau, né? Mas nós temos aqui grandíssimas culturas extensíssimas que são quase isogênicos, né? Ou são isogênicos muitas vezes. Então tem mesmo cabedal de genoma. Então uma praga acaba com aquela produção toda, né? E aí a gente transmutando para a espécie humana, né? Se a gente fica muito aglomerado, uma praga, a gente é meio isogênico, né? Nesse sentido, tem um patrimônio genético parecido, uma praga vai nos pegar e dizimar. Dá uma ideia de vamos ter que recuperar essas ideias para a gente viver melhor. Eu acho que assim, eu sempre bati na tecla que da mesma maneira que a gente tem todos os nossos encontros, né, os nossos acordos com o problema climático, né, os acordos mundiais com o problema climático, que é uma ameaça e que está aí a olhos vistos, eu acho que a gente tem que fazer um braço paralelo exatamente com esse problema, não só de desmatamento, de invasão do meio ambiente e tudo mais, como também um apoio financeiro à pesquisa dos outros países. Exatamente por causa disso. A gente teve surto na África do Sul de uma tuberculose que é uma tuberculose multiresistente. Ela é resistente a tudo. Então, assim, a gente vai fazer vistas grossas porque é na província de Natal, uma província do interior, daqui a pouco ela vai sair de lá. Entendeu? E é bem nítido isso. Por exemplo, quando a União Soviética ruiu, você teve um problema de infraestrutura, inclusive da saúde pública, faltaram remédios, e o que aconteceu? A população desempregada se aglomerou e com isso subiu a incidência da tuberculose. Só que tinha uma quebra da saúde pública, faltava remédio. E o que aconteceu? Apareceu com isso a resistência da tuberculose. Então, hoje em dia, tem locais dos países que emergiram da União Soviética, em Baku, por exemplo, que de cada 4 pacientes com tuberculose diagnosticados, 1 já é resistente a uma série de antibióticos. Isso daí a gente está vendo agora. Mas o que causou isso? Lá atrás, na década de 1990, quando ruiu a União Soviética, não foi dado nenhum apoio, deixou ela ruir, deixou a Deus dará tudo aquilo, e agora a gente está tendo a consequência. E isso pode se alastrar. Aí vem o detalhe. O que está acontecendo na Venezuela?
É a mesma coisa. Faltou vacina na Venezuela, trouxeram sarampo para Manaus. Está tendo difteria, está faltando remédio de HIV. E como que está a tuberculose? A gente não sabe, entendeu? Então eu acho que precisa ter um outro braço da OMS, da ONU, para a gente ajudar, porque isso é o que eu falei, o planeta é uma cidade, entendeu? E os países são bairros. Não adianta você falar, o problema está lá. Não. O problema está em todos os lugares. O ebola está lá, né? O ebola está lá, mas assim, agora em 2013 e 2014 foi a primeira vez que ele chegou ali, nos 3 países, que era a Libéria, Serra Leoa e Guiné. Eram os 3 países mais pobres da Europa. A gente sempre teve o ebola com 400, 300 casos. A gente sabe quanto? Quase 30 mil casos. Então, quer dizer, porque eram países sem nenhuma infraestrutura para conter o vírus. Então, quer dizer, dali para saltar para outras regiões é um pulo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ajudar? Ah, não, passou já a epidemia do ebola. Então, deixa lá os 3 países lá mais pobres da Europa. Lá. Não, o Bill Gates resolveu, né? O Bill Gates vai resolver a tuberculose. Que ele tem uma... Porque ele fez uma doação e teve um trabalho lá com o ebola lá, de contenção e funcionou pelo menos um tempo. Não, a gente Mas acho que nada funciona assim, né? Eu acho que tem toda uma série de coisas aí que tem que trabalhar a questão política de cada país também e conter algumas coisas, a medicação, essas coisas, tu tem que fazer, tem que pesquisar, pelo que eu entendi. Sim, tem que fazer grandes pesquisas. Tem não que dar um mínimo de infraestrutura para não ter mais. Para não ter mais, né? E o ebola também é interessante, porque depois dessa epidemia de 2013, 14, ou 14, 15, o que eles foram ver foi isso. Você tinha... É uma doença transmitida pelos morcegos, que se alimentam de frutas, e você viu que ele apareceu nas áreas de desmatamento. Então, você desmata, tem a população, com isso tem o seu pomar, e isso atrai o morcego. Então, teve uma atração do morcego. E também não pode retirar os animais, né? Não, os animais são os últimos a serem retirados. Né? Eu sempre falo mosquitos que se alimentam de frutas, porque eu sempre confundo. É frutívoro, não. Frutívoro. Não, então, frutífero não é, porque frutífero é frutífero? Ah, não, tá certo. Frutífero é outra coisa. Frutífero é a árvore. É verdade, é frutívoro. Frutívoro. Isso, eu sempre confundo, então é mais fácil falar. Mas só lembrar que nós somos carnívoros. E eles são frutívoros. Frutívoros. Devoramos carne e eles devoram frutas. Então, como se pudesse devorar fruta? Só dá para devorar carne. Mas é isso. Então, a epidemia ela vai surgindo assim porque falta realmente... sabedoria para poder brecar ela no país de origem ou fazer mais estudos sobre elas, todas elas. Saber que o país de origem é o nosso vizinho aqui do lado, né, que vai acontecer. Sim, né? Exatamente. É que nem falava aqui do lado. Antigamente ela vinha de navio, agora ela vem de avião. Exatamente. E uma outra coisa interessante que é a inversão das coisas, né? Por exemplo, a gente está discutindo que a gente tem mais de 8 bilhões de habitantes e principalmente as alterações que a gente provoca. É um conjunto de Mas o inverso também é verdadeiro, porque na verdade os grandes historiadores, principalmente o Hobsbawm, ele falava que o que brecava o crescimento da população era quando a população passava fome ou quando a população era acometida pelas doenças infecciosas nas epidemias, que matavam uma porcentagem grande. Quando a gente aprendeu a cortar a fome, quando a gente aprendeu a cortar as doenças infecciosas, matar a população. Aí que a gente começou a crescer, né? Então... mas aí, se a gente olhar o gráfico de crescimento da população humana, né? Que é os 100 mil no final da glaciação 20 mil anos atrás, e hoje são 8 bilhões, é uma curva assim. A curva é lisinha de crescimento populacional, igual o experimento biológico de ratinhos. Sei. É lisinha, só tem um entalhe da peste negra. Nenhuma outra doença conseguiu diminuir a força de crescimento da espécie humana. Não, sim, só a peste negra. Não, sim, Ela fez um entalhezinho. O que o Hobsbawm falava é que você tinha um crescimento bem lento até 1810, mais ou menos, que aí veio a Revolução Industrial.
E aí ele falava que o que definia era isso mesmo. Mas é uma coisa impressionante, né? Já pensou você viver no século XIX? Poxa, você tem 4 irmãos. Você sabe que desses 4, 1 ou 2 vão morrer, entendeu? Olha que coisa maluca. Hoje em dia é inadmissível alguém pensar que uma criança vai morrer. Isso era o normal no século XIX, e nem século XIX. Não, século XX também. Muitos dos nossos contemporâneos aqui que a gente atende, infelizmente a faixa mais pobre, fomos 12 irmãos e 3 morreram na primeira infância. Era uma coisa normal. Isso também tem a ver com essa campanha antivacina. Então tem vários motivos da campanha antivacina, do medo e tudo mais. E uma das coisas que tem é que essa população não soube o que era o sarampo, não soube o que era a varíola, a catapora. Eles não sabiam que matavam. Não era o pânico. As nossas mães, quando alguma criança tinha febre, entravam em pânico, porque podia ser a poliomielite e tudo mais. Essa geração nova não viveu isso. Então eles não têm essa noção da gravidade. Então isso é uma das causas. Tem várias outras causas da campanha antivacina, né? Mas e antigamente, quando uma criança pegava, bem antigamente, eu escuto das minhas primas, né? Quando uma criança pegava uma doença, varíola, alguma coisa, todas as outras crianças ficavam junto para pegar uma vez para poder... Para poder, é verdade. Hoje em dia não. É verdade. Não, você vê biografia de várias pessoas, era sempre assim, fulano de tal, Einstein teve 3 irmãos, um morreu de varíola, é impressionante, todo mundo perdia. Quer dizer, pandemia sempre nós vamos ter, então, quer dizer, vem um vírus, vem outro, vai, pode ser que tenha um mais grave e outro menos grave. Não vai ter jeito, isso a gente não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Então, as vacinas também, né? E isso a gente está vendo a olhos vistos, né? A gente está a 1/4 do século XXI, e a gente teve a pneumonia asiática em 2003, a gente tivemos aquela gripe suína em 2009, depois a gente teve a MERS que apareceu, agora a gente teve a Covid que apareceu, aí a gente teve uma pandemia leve do monkeypox logo depois. Então, assim, a olhos vistos a gente está tendo pandemias em maior ou menor escala, e principalmente de vírus novos que estão vindo da natureza. Não são doenças já conhecidas que aparecem. Todos eles foram... O herpes não é uma pandemia, herpes hoje. O herpes não. O herpes ele convive com a gente há muito tempo, né? Tem um estudo genético bem interessante, porque assim, o macaco ele tem herpes. Só que o herpes labial do macaco e o herpes genital é exatamente igual geneticamente. Quando você pega no homem, o herpes labial e o genital, ele é diferente geneticamente. Quando você monta um relógio molecular, que é um estudo que faz para saber quando que eles podem ter se separado, eles se separaram há mais ou menos 7 milhões de anos. Há 7 milhões de anos foi quando se separou os primatas dos hominíneos. E aí o que se acredita é que como o hominídeo começou a andar ereto, isolou a boca e a região genital. E aí o herpes começou a sofrer mutações, coisa que nos primatas não. Entendeu? Eles têm um contato muito próximo ali de genital com boca e tal, e aí não deu para ficar isolado e sofrer mutação. Então o herpes é um vírus que circula desde o começo. Agora vai começar a juntar, porque a prática de sexo oral aumentou bastante, né? Sim, já tá juntando. E no HPV já tem como razão de tumores de cabeça e pescoço. Tumores de cabeça e pescoço, não, já está juntando. Já faz um tempo que viram que tem o herpes tipo 2 está na região oral, o tipo 1 está na região genital. E o HPV também é a mesma coisa. O HPV tem uma história bem interessante, porque assim, a gente tem a maioria dos HPVs que pegam a região cutânea, e os HPVs genitais, eles só apareceram em primatas, porque são os únicos animais que conseguem manipular a região genital. Então, o que se acredita é que quando apareceram os primatas, eles puderam manipular e levar o vírus cutâneo para a região genital. E aí apareceram os HPV genitais, porque o primata também tem, macaco, chimpanzé. Então, essa é uma teoria também de como que apareceram os HPV genitais com os primatas. Todos os animais têm HPV cutâneo. Só que só os primatas têm genital, porque eles liberaram as mãos. E nós, né? E nós, eles liberaram as mãos. Interessante, muito interessante. É da ordem de 80%, né? De
quem tem alguma atividade sexual de ter já o HPV, né? Esse dado eu não sei, 80%? Eu sei que o que deu dor de cabeça pra gente foi quando apareceu aquele teste de fazer o PCR para HPV, né? Todo mundo fazia o PCR e vinha positivo. Ainda faz. Aí mandava pro infecto para tratar. Aí se olhava, o que eu vou tratar aqui? Tá tudo normal? Então aí começaram a ver os estudos que ele circula, mas não é em todo mundo que ele causa doença, entendeu? Mas e aí vieram as vacinas. E aí vieram as vacinas. Olha, uma revisão importantíssima clara, de infectologia, do ponto de vista das epidemias. Curiosidades, né? Proporcionado pelo meu amigo Stefan Uivari. Uivari, né? Que é a pronúncia? Uivari, o J tem som de Uivari, exatamente. E, por favor, façam o like, o gostei, joinha, essas coisas, e divulguem entre os seus amigos e colegas de trabalho, familiares, que são informações importantes. E já dá uma luz sobre o que virá pela frente e como se comportar. Se é que dá para prever alguma coisa, né? A gente, que vem alguma coisa, a gente sabe que vem. Não tem como jeito. Será? O que não sabe. Um pouco antes do Covid, os infectologistas, epidemiologistas estavam todos agitados, falando, tá vindo, não é isso? Nos últimos anos, antes. Não, a gente imaginava que viria alguma coisa. É como influenza, que a gente acha que vai vir um vírus novo a qualquer momento. E não tem como escapar disso, né? Com os 8 bilhões de habitantes no planeta. Que seja leve, que a gente todos nós sobrevivamos, né? É verdade. Então, obrigado, Stefan. Obrigada, eu que agradeço. Excelente.